Bom dia, meu nome é Raquel, eu faço parte aqui da Igreja Internacional de Cristo, aqui de Salvador, e gostaria de dar as boas-vindas de uma maneira especial, calorosa, amorosa a todo mundo aqui presente. Gostaria também de convidá-los a curtir, compartilhar, se inscrever, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook e no Instagram, pois isso apoia muito o trabalho aqui feito e também ajuda para que as pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Também gostaria de lembrá-los de separar o suco e o pão para o momento da ceia. Ótimo culto a todos! Da minha alma tu és a luz, ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Confiança no nosso Deus é tudo. Amém? Meu nome é Nayara, eu sou parte da Hope Worldwide Brasil, sou a responsável pela campanha O Elo Mais Forte. Hoje nós estamos aqui para agradecer a todos os voluntários que contribuíram para que 58 cestas básicas pudessem ser compradas e doadas para 58 famílias. Nosso objetivo com o Elo Mais Forte é contribuir para que as famílias não passem fome nesse momento de grande crise com a pandemia da Covid-19. Nosso propósito é estender essa campanha por mais 3 meses, para que essas famílias continuem sendo ajudadas e que outras mais possam ser acrescentadas. Caso você queira acompanhar essa campanha, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou pelo nosso site. Boa noite, meu nome é Marcilene, eu sou do Jardim Vila Formosa. Eu vim aqui buscar a cesta hoje para o pessoal lá que está precisando e eu só tenho a agradecer esse projeto de vocês que vem ajudar muitas e muitas famílias e que Deus abençoe a todos vocês. Meu nome é Sônia Alves dos Santos, eu venho da comunidade Parque Santa Madalena. Eu vim hoje aqui receber uma doação da Hope, que anda ajudando muita gente através de mim, do Parque Santa Madalena. Essa organização está ajudando eu, a minha família, minha mãe, minhas irmãs e muita gente da minha própria comunidade. E, gente, eu só tenho que falar para vocês, obrigada por tudo. Quero que Deus abençoe vocês, dê tudo em dobro. Hope, obrigado por ajudar a minha família, a minha comunidade, as famílias do povo que precisa. E que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Bom dia, irmãos. Esse é o momento da Santa Ceia, é o momento que podemos ter a oportunidade de relembrar o que Jesus fez por cada um de nós
E interessante pensar que há 2000 anos atrás, um homem morreu em favor de todos nós, de toda a humanidade. E isso, humanamente falando, é difícil de entender. Como um homem, dando a sua vida, levaria a todo um conjunto de pessoas a se redimir dos seus pecados, a se libertarem dos seus pecados, das suas culpas. E foi isso que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Hoje eu acredito que tem alguns que ainda não entendem essa atitude. Mas eu digo para todos nós que há certas coisas que só são discernidas, só são entendidas espiritualmente. E com base nisso, eu queria ler com todos uma escritura que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nos diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Aqui fala, nesse pequeno trecho, que as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente por meio do Espírito. E vemos aqui também que somente por meio do Espírito procedente de Deus entenderemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, ou seja, de graça. E o que Jesus Cristo fez por cada um de nós, eu acredito, é uma dessas coisas. Não podemos entender isso pensando humanamente. E eu acredito que quando Jesus ele solicitou que nós fizéssemos desse momento sempre, em sua memória, eu acredito que é uma forma de que eu e você, todos nós, persistamos em pensar, em enxergar e entender esse momento espiritualmente. Lá no passado, muitos não entenderam, porque Deus ele pediu para que o povo fizesse voltas ao muro de Jericó, para que depois esse caísse. Muitos talvez não entenderam quando Deus deu a Moisés a instrução de que o povo viesse a molhar as suas portas com o sangue do cordeiro, para que os primogênitos fossem salvos lá no Egito. Enfim, há muitas coisas que Deus nos solicita, que talvez não entendamos humanamente, mas eu creio que espiritualmente há uma revolução acontecendo nesse momento. Então que possamos nesse momento da ceia nos revestirmos do pensamento espiritual e possamos fazer desse momento com todo o entendimento que ele requer. Assim eu quero convidá-los a uma oração junto comigo. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por tua palavra que nos reacende, Pai, a possibilidade de entendermos esse momento da ceia espiritualmente, um momento que podemos trazer à nossa memória o que Jesus fez por cada um de nós, sofrendo na cruz e nos redimindo, nos libertando dos nossos pecados. Que possamos, nesse momento, nos encher de muita gratidão pelo que o Senhor fez e o que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós continuamente, o seu amor, a sua bondade, e que possamos alimentar, Pai, a esperança de estar com o Senhor nos céus, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, e que toda a antiga ordem não virá à nossa mente. Muito obrigado por Jesus, por Ele estar ao lado do Senhor, intercedendo por nós. Em nome dele que oramos e agradecemos a Ti. Amém.
Amém, irmãos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Bom dia, igreja, é com muita alegria que nós estamos aqui, eu e minha esposa, a Alessandra, e eu me chamo Deldi. Nós estamos aqui no interior do Maranhão, uma cidade chamada Bacuri. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesse momento e ficamos muito felizes de também compartilhar da palavra de Deus com a igreja. Muito bom, eu queria que a Alessandra lesse a escritura sobre oferta para que nós possamos encontrar com o nosso coração. Bom dia, igreja. Eu vou estar lendo aqui em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41 até o versículo 44. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Sim, a gente viu como Jesus nos ensina. A gente viu que essa escritura deixa um abrangido muito grande sobre o nosso coração. A gente fica nos perguntando, qual é o coração que nós estamos hoje? O coração daquela gente rica que estava naquele momento, depositando grande quantia, ou aquele coração daquela viúva pobre que tinha apenas 2 moedinhas. Eu espero que a igreja em todos tenha esse coração dessa viúva, que todos nós tenhamos esse coração, que venha agradar não o público, Jesus. Esse que é o fato, esse que é o nosso foco, é Jesus. Então, meus irmãos, é muito bom compartilhar essa escritura. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos. E queria finalizar com uma oração. Você pode orar para nós, Nana? Claro. Santo Deus, Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade, Pai, de podermos estar aqui compartilhando a Tua palavra, Pai. Sim, o Senhor, Pai, possa, por favor, Pai, nos dar esse coração dessa viúva, Pai. Sim, um coração sacrificial, Pai.
Um coração, Pai, que não dá o que sobra, Pai, mas dá Sim. tudo o que tem, Pai. Que nós possamos servir ao Senhor, Pai, com o nosso melhor, Pai. Com o nosso coração, Pai, puro, Pai, singelo, Pai. Sempre com o intuito de agradá-lo, Pai. Por favor, Pai, muito obrigada por tudo, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu. Bom dia a todos, como é especial estarmos juntos. Queria dar um abraço a todos, dizer que é muito especial estarmos juntos. Eu muito agradecido por poder juntos aprender a palavra de Deus, juntos podermos refletir no que Deus tem que falado para nós e irá falar, e assim a gente poder guardar em nossos corações e praticar aquilo que Deus tem pedido para nós. Então eu quero chamar a todos a uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por poder servir a Ti, seguir a Jesus. Obrigado por essa manhã, Pai, de poder tirar esse tempo para ouvir a Tua mensagem, louvar ao Senhor, tomarmos as ceias juntos, ainda que online, ofertar a Ti, Pai,
é muito especial poder ter um propósito de seguir a Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, pedimos ao Senhor que proteja todos nós do mal que assola o mundo todo, que é o coronavírus, e de outras doenças, Pai, que porventura esteja nos afetando. Esteja com as famílias que estão sofrendo nesse momento, esteja com as pessoas, os irmãos, amigos, parentes que estão enfermos, entubados nos hospitais. Eu quero orar em especial pelo Luizão Sopreto, que tem estado internado com Covid, que o Senhor possa fazer a cura dele e de todas as pessoas e parentes e amigos nossos. Quero orar também pela família do Neirá, pela família do Júnior, perdeu um querido, familiares na sua família. Senhor, conforte o coração deles também. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor constante por cada um de nós. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, minha sogra, minha cunhada, todos os meus parentes, meus amigos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por poder saber que temos um Deus poderoso que está cuidando de nós o tempo todo. Quero agradecer ao Senhor pelo casamento do Caio e da Sara. Obrigado por o Senhor ter abençoado todo esse momento que foi muito especial. Agradeço a Ti. Nesse momento eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos e vamos estudar a Palavra de Deus. Quero lembrar, antes da gente entrar na Palavra de Deus, que nós vamos ter um curso muito especial sobre resolução de conflitos, que vai ser às segundas-feiras. Os irmãos estão fazendo suas inscrições, online, e agradecer o Isildo, que vai estar então ministrando esse curso que ele fez através dos irmãos dos Estados Unidos, e ele vai ter o prazer de nos servir, nós temos a honra de poder ter ele nos servindo, nesse curso. Muito obrigado, vai ser demais, e esse curso vai ser para o Brasil todo, vai ser ótimo. Amém. Vamos estudar a Palavra de Deus. Quero chamar todos a abrirmos as nossas Bíblias em Êxodo. Vamos abrir, por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. E o tema da nossa aula de hoje, para você poder estudar, vamos falar sobre o deserto, a universidade de Deus. O deserto é a universidade de Deus. Por que que eu quis estudar sobre esse tema e por que que eu quero compartilhar com vocês sobre o deserto, que é a universidade de Deus? E porque a gente vê na história da Bíblia, do povo de Deus no Antigo Testamento, o quanto que Deus trabalhou na vida, no caráter do seu povo através do deserto. E aí isso me despertou, me chamou a atenção, e eu queria então compartilhar com vocês sobre esse estudo. Vamos ler Êxodo 13, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para a guerra. Irmãos, essa é uma escritura muito conhecida de todos nós, mas fala que quando o faraó deixou o povo de Deus sair do Egito, e a gente lembra que o povo de Deus vivia no Egito como escravos, então Deus guia todo esse povo pelo deserto, quando ele sai do Egito. E a Bíblia fala que tinha um caminho mais curto, que levava à terra de Canaã, que era a terra prometida, aonde eles iriam
ficar. E Deus tinha guardado esse lugar para eles. Porém, a terra onde eles iam, e se eles fossem pelo caminho mais curto, mais perto, essa terra, pelo caminho, eles iam encontrar guerras indo por essa terra. E Deus falou, pode ser que quando se deparem com a guerra, eles queiram voltar. E aí Deus, então, bota esse povo todo para ir pelo deserto em direção a Canaã, que era a terra prometida. Uma coisa que chama atenção nesse versículo é a gente perceber que Deus preferiu levar o povo pelo deserto mais distante do que o povo se deparar com a guerra. Na visão de Deus e para Deus, ir pelo deserto era melhor do que estar na guerra. E lembrando que deserto é um lugar que exige renúncias, dependência de Deus. É um lugar que precisamos estar focados em Cristo, focado na cruz de Cristo, e exige fé. O deserto tem essas características. O deserto é um lugar com pouquíssimos recursos humanos para você poder sobreviver. E geralmente no deserto tem somente o suficiente para você sobreviver. Não é um lugar onde você tem abundâncias de recursos para você sobreviver. Deserto geralmente é escasso as coisas lá de água, o calor abrasante, é muito terrível estar no deserto e passando longo tempo no deserto, como eles passaram 40 anos no deserto. Porém, grandes homens de Deus passaram pelo deserto em parte das suas vidas, eles conviveram e tiveram que passar pelo deserto. A gente vê, por exemplo, Moisés, Abraão, Davi, passaram por esses lugares. João Batista no Novo Testamento, o próprio Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Então o deserto é uma escola de Deus, é uma faculdade de Deus, onde as pessoas que passam pelo deserto costumam aprender algumas coisas em suas vidas, a ser humildes, aprendem a melhorarem os seus caráteres, ter caráter mais aprovado por Deus. E por que Deus faz isso, né? Por que Deus leva o povo dele para o deserto? Nesse caso aqui levou no deserto rumo à terra prometida. Por que Deus faz isso? Qual que é o propósito de Deus fazer essas coisas? Vamos ver outra escritura, chamar vocês a lermos juntos Deuteronômio capítulo 8. Escreva aí ou abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Vamos ler junto. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Olha aqui, a gente vê Deus conduzindo o povo pelo deserto, porque Deus tinha um propósito e ele queria provar os corações do seu próprio povo. Deus conduziu, a Bíblia deixa bem claro aqui, pelo deserto para humilhá-los, prová-los. Deus queria conhecer as reais intenções do coração daquele povo que se dizia de Deus. E se eles iriam obedecer ou não o que Deus pedia e ordenava para eles fazerem. Por que Deus fez isso? Será que Deus era um Deus mau? Ele queria machucar todo aquele povo? Deus era cruel? Claro que não. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que disciplina. E a Bíblia fala que quem disciplina é porque ama. Em Provérbios 3:12, para vocês anotarem e lerem depois, Provérbios 3:12, fala: o Senhor disciplina a quem ama. O Senhor, nosso Deus, é um bom Pai. E Ele disciplina, porque Ele nos ama.
Em Hebreus também 12:6, para vocês anotarem também, fala que Deus castiga todo aquele que aceita como filho. Deus castiga todos aqueles que aceita como filhos. Como filhos amados, e nós nos sentimos amados por Deus. Cada um que tem um relacionamento com Deus sente amado por Deus. Então tenha isso em mente, em seu coração, que você e eu vamos ser disciplinados por Deus para o nosso próprio bem. E Deus vai usar o deserto para a gente poder aprender e ser formado na faculdade de Deus, na universidade de Deus, que é a melhor universidade que nós podemos ter para forjar o nosso caráter. No passado, Deus literalmente usou o deserto para corrigir, para repreender, para ensinar ao povo de Deus. Hoje, nós não estamos no deserto fisicamente falando. Não podemos afirmar que nós estamos no deserto fisicamente, estamos bem distante do deserto, né? Porém, cada um de nós passamos por desertos espirituais em nossa vida, tempos difíceis, tempos cruéis, dias maus na nossa vida. Cada um tem o seu nível de dor, né? De como passar por uma temporada na sua vida, de tristeza, perda de um parente, de um amigo. Para alguns é a perda de um trabalho, é a busca incansável por um trabalho e não consegue melhorar a sua renda. Para alguns é o relacionamento dentro de casa com os cônjuges, relacionamento com os filhos, com os avós, com amigos. Pode ser um deserto na sua vida. Estamos passando por uma pandemia e o mundo todo está passando por uma espécie de deserto, né? Onde nós vivemos isolados uns dos outros, isolado fisicamente, né? Não solitário, porque graças ao nosso bom Deus, Deus tem dado às nossas famílias para estarmos próximos uns dos outros, tem dado meios para a gente se comunicar, a internet, a online, e naquela época o povo de Deus não tinha essa comunicação, e hoje nós temos, a gente vê a bondade de Deus. E nessa pandemia, como eu estava falando, onde muitos de nós perdeu algum amigo ou um parente bem próximo, isso dói e causa uma tristeza em nós. Pode ser um deserto em nossa vida ter um parente, um amigo bem próximo, bem doente, ou internado, entubado, ou faleceu. Deus está trabalhando em nossos corações, Deus está trabalhando no coração de todos, no mundo todo. E esse deserto, esse momento de deserto que nós estamos passando, tenha em mente que Deus está nos conduzindo. Lembrando que quando Deus tirou o povo do Egito em direção rumo à terra de Canaã, Deus estava conduzindo, Deus estava com eles, conduzindo a eles. Tenha isso em mente, tenha isso em seu coração, em nossos corações, que Deus está nos conduzindo, Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Essa é uma verdade que a palavra de Deus deixa muito claro para nós. Então, entendendo que no deserto a gente aprende de Deus, no deserto também a gente aprende a ouvir a voz suave de Deus. Porque o deserto ele é muito calmo, muito tranquilo, e a gente vive num mundo agitado, correndo para cima e para baixo, para um lado e para outro, desesperado muitas vezes, afobado com algumas ou outras situações, uma agitação que nos distrai e nos impede de ouvir a voz calma e suave de Deus. E quando Deus nos leva e nos isola para a gente estar só com Ele, é o momento da gente ouvir Deus e falar com Deus com todo o nosso coração. O deserto é um lugar onde a gente ouve a voz suave de Deus. Mas também o deserto é um lugar de provação. O deserto também é um lugar de refúgio. E ele é um lugar de tentação
e também um lugar para pregar as boas novas do Evangelho. A gente lembra na palavra de Deus que Jesus, quando foi para o deserto, ele foi tentado do deserto. E tentado de todas as formas, porém não caiu na tentação. A gente tem o exemplo de João Batista, que quando ele foi para o deserto, ele usou aquele momento do deserto para pregar as boas novas, ainda que ele estivesse sofrendo injustamente, mas ele estava pregando as boas novas. E a gente vê que Elias usou desertos em 1 Reis 19, você pode ler 1 Reis 19, do 3 e diante, quando Elias foge com medo da rainha, ele vai para o deserto e ele lá queria morrer. Ele chega debaixo de um pé de giesta, que era um arbusto, né, do deserto, e ele senta debaixo dessa sombra e ora pedindo a morte. O deserto também era um refúgio para as pessoas. A minha pergunta é: que tipo de deserto você está nesse momento enfrentando? De tentações, o deserto do refúgio, o deserto de pregar, aproveitar e pregar as boas novas? Que tipo de deserto você está enfrentando nesse momento? Seja qual for, Deus está conduzindo a cada um de nós, está nos acompanhando e nos olhando, observando o que cada um de nós estamos fazendo. Assim como Elias estava lá pedindo, orando para morrer, a palavra de Deus fala que o anjo chega, cuida dele, dá comida, e aí ele continua a sua jornada, renovou as suas forças, renovou as suas energias e foi de novo para cumprir o propósito pelo qual Deus tinha para a vida dele. É no deserto que a gente conhece mais de Deus e descobrimos quem nós somos. Toda vez que você e eu tenho essa convicção, toda vez que estou passando por uma situação bem difícil, uma situação delicada, uma tribulação, uma adversidade, eu já aprendi a me concentrar e procurar saber o que eu preciso saber mais de Deus, conhecer mais de Deus e o que eu preciso descobrir mais de mim e ter essa confiança no Deus Todo-Poderoso, através daquela situação poder amadurecer, crescer e ser a luz para as outras pessoas, exemplo para as outras pessoas, ajudar outras pessoas através daquele período no deserto que eu passei. Olha o livro de Salmos, eu quero ler com vocês. Vamos ler junto. Salmo 121. A palavra de Deus diz assim no Salmo 121, versículos 5 a 7. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Davi tinha essa convicção muito forte em seu coração de que Deus era o protetor. Ele é a sombra, ele fala, é a sombra que protege a nossa vida, que protege contra o sol abrasador, o sol quente. Ele fala, Deus é esse Deus que no deserto ele é a sombra para nós. Olha, vamos ler também Isaías 30. Vamos ler juntos. Isaías 30, versículo 1 em diante. Acompanhem comigo. Isaías 30, a palavra de Deus diz: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Olha o que Deus está falando aqui com o seu povo. Mas ai dos obstinados, que busca proteção no poder ou na sombra do faraó. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando a gente quer ir para o mundo para buscar
o poder do mundo ou a sombra do mundo, ele fala, isso só vai causar vergonha para nós. É como se fosse até o faraó que não amava. O faraó era egoísta, pensava só no seu império. E o cajado que ele usava era o cajado de humilhar, de oprimir. E é exatamente isso que o mundo faz. O Egito hoje, fazendo uma analogia, ele é como o mundo. Que as pessoas se cansam, se cansam de estar no reino de Deus, da proteção de Deus, e vai buscar a proteção no mundo. E ele fala que essa proteção do mundo passa vergonha, né? E humilhação. Quantos de nós temos realmente essa convicção de não sair debaixo do senhorio de Deus, da proteção de Deus, e confiar que Deus é essa sombra que alivia a nossa dor, que alivia o nosso momento de sofrimento. E aí nós precisamos ter cuidado como discípulos, como cristãos, como seguidores de Jesus, com a teologia enganosa de prosperidade que é hoje pregada hoje nas igrejas, e muitas pessoas falam disso, porque se nós somos o povo de Deus e passamos por desertos, não deveria estar em nossas mentes o engano, né? A teologia da enganação da prosperidade, porque no deserto não tem em abundância, no deserto tem o suficiente, mas Deus não vai deixar faltar. Amém? Olha Isaías 32, um pouquinho mais para frente, Isaías 32, vamos ler junto. Isaías 32, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha que palavra que anima. Está dizendo que Jesus é o nosso grande rei que reina com retidão. E fala, e os príncipes, ele diz que os príncipes governarão com retidão. Em outras traduções pode ser traduzida como sacerdotes. Então nós hoje somos os sacerdotes de Deus, e Jesus é o grande rei que reina com retidão. E nós, como grandes sacerdotes de Deus, fiéis a Deus, qual é a nossa parte aqui? É que cada um será um abrigo e uma sombra no deserto para outra pessoa. Então Deus é a nossa sombra que nos protege, e Deus chama cada um de nós a sermos essa sombra, cada um de nós ser sombra para o nosso próximo. Este mundo basicamente é um deserto, as pessoas estão sofrendo, muitas delas não sabem para onde ir ou onde tem uma sombra. O povo de Deus é essa sombra para proteger a outras pessoas. Em Isaías 61:6 fala, né, que somos sacerdotes e ministros do Senhor. Em 1 Pedro 2:9, vocês podem anotar para comprovar, quando fala que somos sacerdotes real, os eleitos de Deus, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos tira das trevas, traz para a luz, e nós viramos luz e sombra para as outras pessoas. Isso é uma alegria, ou deveria ser uma alegria para nós. Estamos aqui para servir, para ajudar uns aos outros. Isso não depende se temos muitos recursos ou não, que nós vamos servir com o coração, com o que a gente tem, porque quando estamos no deserto não temos muito. Uma sombra é o suficiente para dar alento, para dar refresco para outras pessoas. Um dado curioso é que no deserto geralmente não tem árvores quase, mas uma árvore que predomina no deserto é a giesta, né? A gente viu que Elias se sentou debaixo de uma giesta e pediu para orar. A árvore pequena, ela tem de 1 metro a 4 metros de altura, a maioria delas não chega a 4 metros, a sombra é pequena, ela é mais como uma moita, mas ela tem sombra e dá alívio.
e alento para as pessoas que estão no deserto, para que possam, recebendo esse alívio, continuar a sua viagem até o seu destino. Imagina se cada um de nós cristãos possamos ser essa sombra no deserto, essa giesta, dando sombra para as pessoas no deserto, e quanto isso vai poder salvar vidas, porque a giesta no deserto, a função dela é dar sombra e salvar vidas, assim como nós cristãos possamos levar a outras pessoas essa sombra, Deus, a palavra de Deus, para salvar vidas também em outras pessoas. Estudiosos falam que a árvore giesta no deserto é um presente de Deus no deserto. Já pensou, você já imaginou sendo um presente de Deus na vida de outras pessoas, nesse mundo em que nós vivemos? Se a gente andar assim, com essa convicção, talvez a gente vai andar mais felizes, com certeza vamos andar mais contentes e gratos pelas coisas que Deus tem nos dado. Vamos buscar a ser realmente de fato um presente na vida das outras pessoas, começando com as pessoas em volta de você, em sua casa, sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus avós e depois as outras pessoas. Podemos ser uma sombra no deserto com a palavra amiga, com um texto, uma escritura, ligando para outra pessoa. Podemos ser uma sombra no deserto, estando em comunhão hoje, mesmo que online, através das igrejas em casa, servindo uns aos outros, através dos cultos no domingo, podendo estar em comunhão no culto online, dando sua palavra amiga, escrevendo o seu texto ali no chat, dizendo para as pessoas como você está, perguntando pelo outro, orando uns pelos outros. Isso mostra o quanto a gente entende a importância de ajudar uns aos outros e servirmos também uns aos outros. Que nesta pandemia a gente possa ver como uma oportunidade de sermos um presente na vida de outras pessoas. Eu queria encorajar a todos nesse momento a ter esse coração e essa convicção de usar esse momento para crescer, amadurecer, aprofundar com Deus e ter relacionamentos fortes, ainda que à distância, enquanto a gente não se encontra, para poder nos abraçarmos, podermos estarmos juntos, glorificando o nome de Deus. Eu quero encorajar a todos nós a buscarmos a Escritura de Deus e buscar essa alegria, essa satisfação na palavra de Deus. Vamos ler Salmos capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Olha que essa escritura ajuda a gente a buscar essa compreensão. Feliz quem não senta na roda do mundo. Ao contrário, a felicidade e a satisfação está na lei do Senhor, está em buscar a Deus. Quando a gente está buscando a nossa felicidade no mundo ou nas rodas que não são as rodas que nos ajudam espiritualmente, isso traz para a gente uma infelicidade em nossos corações. Quando a gente busca essa nutrição em Deus, somos como árvores plantadas à beira do rio. E o fato de estar plantado na beira do rio não quer dizer que vai ter fruto o tempo todo, mas dá fruto no tempo certo. O que vai dar o tempo todo é sombra. E essa sombra é a sombra onde você acolhe outras pessoas, é a sombra onde pessoas possam chegar e ser acolhido por todos nós, porque nós estamos nutridos na palavra de Deus, nutridos em Cristo Jesus.
Eu queria compartilhar com vocês um momento muito especial na minha vida, na vida da minha família, de todos os nossos amigos e irmãos. Foi o casamento do Caio e da Sara em Brasília 2 semanas atrás. Eu fiquei muito feliz, muito agradecido, era uma sensação especial, emocionante em meu coração. Tudo que eu estava vivendo ali, vendo meu filho casando, veio aquela lembrança de quando ele estava na barriga dali, como a gente orava, pedindo para ele crescer, e ele cresceu. A gente orou para ele se tornar um cristão, ele se tornou, se formar na faculdade, ele se formou. A gente, que Deus coloque uma mulher de Deus na sua vida para ele casar. Isso estava acontecendo, foi uma sensação. Eu e Lia, a gente estava muito agradecido, Maria Gabriela também, todos nós, a família, Camila, todos nós muito agradecidos pelo que Deus estava fazendo com a nossa família e com as nossas vidas. E muito grato também ao zelo dos irmãos, né? A maneira como os irmãos serviram nesse casamento em todo o Brasil, lá em Brasília, e fizeram com excelência. O Icla fez um vídeo maravilhoso com a apresentação do casamento. Foi incrível ver a excelência dele, a abertura do casamento, ele tinha feito esse vídeo. A organização lá do casamento, os irmãos servindo com muito zelo. Eu fiquei muito, muito agradecido por isso. E eu lembrei de João 2,17, quando Jesus entra no templo, expulsa todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo negócios na casa, ele fala: o zelo pela casa de meu pai me consome. Né? Deus era consumido pelo zelo. E eu sou muito agradecido aos irmãos que têm esse coração de zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pelos irmãos e uns pelos outros. Eu queria chamar os irmãos a terem zelo pelas coisas de Deus, terem zelo com o seu tempo com Deus, ter zelo com Deus no seu tempo de discipulado uns com os outros. Irmãos, precisamos pôr em prática, ter fé que o zelo salva as nossas vidas quando a gente põe em prática as coisas de Deus. Que a gente não dê a desculpa nesse momento de pandemia para não ser zelosos com Deus, no seu relacionamento pessoal com Deus, uns com os outros, no seu compromisso com Deus, estar comprometido com Deus. O fato da gente não estar se reunindo fisicamente não quer dizer que o compromisso diminuiu, o comprometimento diminuiu. Não, ele continua, Deus é o mesmo. Deus continua nos amando, nos servindo, nos corrigindo para o nosso bem. Eu queria encorajar nós, os irmãos, a aproveitar desse momento para continuar tendo zelo. Até o zelo de estar no grupo de igreja em casa. Faça de tudo para que aconteça. Hoje você só precisa entrar na internet, e você pode entrar na internet e estar no grupo de igreja em casa ou no domingo, onde você estiver, na rua, no carro, no trabalho, até no banheiro, se você for, você pode. Olha o quanto Deus tem facilitado para o seu povo. Eu queria chamar todos nós, e para mim também, a sermos fiéis. No Salmo 16, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, esse é que são os notáveis, aonde está todo o meu prazer. Quem falou isso? Deus. Deus falou isso para o seu povo. Então vamos buscar a sermos fiéis a Deus, independentemente da situação que nós estamos passando. Vamos buscar a fidelidade. Lembra que Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã, a terra prometida, pelo deserto, a fim de provar, a fim de ver se eles iriam obedecer a Deus ou não. Quero ler com vocês Oséias. Essa escritura me ajuda muito também. Vamos ler junto. Oséias capítulo 14, versículo 9. Acompanhe comigo ou anote aí para você ler depois. 14, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: quem é sábio? Ele faz uma pergunta. Aquele que considerar essas coisas,
Quem tem discernimento? Aquele que os compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Olha, tudo que a gente falou aqui, eu queria juntar e nesse versículo fazer essa pergunta para todos nós. Quem é sábio? E aí ele dá a resposta. Aquele que considerar essas coisas, que essas coisas que a gente está falando. Que Deus nos treina, que Deus quer ver se a gente vai obedecer, quer saber das nossas reais intenções, quer saber se a gente está querendo voltar para o Egito, para o mundão. Ele quer saber quem que compreende isso, quem que realmente considera o que Deus está falando. E ele faz outra pergunta: quem tem discernimento? Quem tem discernimento? A Bíblia fala que quem é espiritual aprende a discernir o que o Espírito de Deus fala. Deus está falando nesse momento com todos nós, comigo também. Quem tem discernimento? Aquele que as compreende. Não é simplesmente entender, eu compreendo, eu entendo e eu sigo o que Deus está falando para mim. Irmãos, amigos, Deus está no controle. Você tem dúvida? Não tenha dúvida que Deus está no controle de tudo. Deus realmente está cuidando de nós. Precisamos ter essa convicção. Deus está nos levando para a terra prometida, que é a eternidade. Estamos passando por um momento difícil, por uma pandemia. Pode ser encarado como um deserto em nossas vidas, mas tudo vai passar. Então nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, nosso protetor, nosso grande Rei que reina. E é com essa mensagem que eu queria finalizar com todos vocês, encorajando a todos a terem um ótimo domingo, uma excelente semana e que o nosso Deus nos proteja sempre. Um grande beijo, um abraço para todos vocês, amo todos vocês demais, não vejo a hora de estarmos juntos fisicamente, poder nos abraçarmos e curtir uns aos outros. Tchau! O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era muito viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser, de um deserto seco e estéril, faz surgir verde mais belo. O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser, de um deserto seco e estéril, faz surgir verde mais belo.
atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.